Olá a todos e todas, meu nome é Felipe Pacheco dos Santos, venho aqui apresentar meu trabalho intitulado O Músico Trabalhador, Atuações na Cadeia Produtiva da Música. Esse trabalho foi feito em cima de resultados da minha dissertação de mestrado defendida em 2017 na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com orientação da professora Luciana Requião. O título da minha dissertação foi A Prática Profissional do Músico Popular, investigação sobre experiências, processos de formação e competências para atuar na cadeia produtiva da música. Um músico trabalhador, atuações na cadeia produtiva da música. O objetivo geral foi analisar e tentar compreender a relação entre formação, experiências profissionais e competências profissionais dos músicos populares, e os objetivos específicos foram apresentar a estrutura da cadeia produtiva da música e refletir sobre como as mudanças da tecnologia da informação e da comunicação impactaram o trabalho do músico popular. Tentei também apontar quais foram os percursos de formação desses músicos entrevistados, sabendo que nesses percursos tem mescladas experiências em ambiente de educação intencional e não intencional. Tentei identificar as atividades que esses músicos exerciam e como eles desenvolveram os seus perfis profissionais de atuação profissional. Tentei analisar também os diferentes modos como esses músicos compreendiam os termos profissional e amador, já que eles falavam muito sobre isso durante as entrevistas. A estrutura da dissertação foi essa: introdução, capítulo 1, estudos sobre cadeia produtiva da música, capítulo 2, estudos sobre formação do músico, e capítulo 3, uma análise a partir das entrevistas, ser músico profissional, a análise das entrevistas. A metodologia, além do estudo bibliográfico, foi uma entrevista com o engenheiro de som Vânios Marques, para entender a indústria fonográfica de dentro, e também entrevistas com os músicos Tiago Dávila, Roberto Steffson, Maurício Verde e Adilson Júnior. Cadeia produtiva da música, onde eu falo no capítulo 1, para Silvestri e Tristes, é uma rede de inter-relações entre os vários componentes do sistema industrial, e essa configuração permite identificar o fluxo de bens e serviços por meio dos setores diretamente envolvidos, desde as fontes de matéria-prima até o consumidor final. No caso da cadeia produtiva da música, eu utilizei um estudo que Prestes Filho fez, em que ele fala que é uma relação entre a produção, a distribuição, a comercialização e o consumo, tendo ali também a pré-produção vinculado a esse processo e as políticas públicas. A pirataria como um mal que acontece para esse setor. Então, o prelúdio e a mudança que impacta fortemente a indústria fonográfica e a cadeia produtiva da música como um todo foram o surgimento do CD, a ampliação do acesso aos computadores domésticos, aumentando assim a pirataria de CDs gravados, a transferência de dados online, surgimento de aparelhos MP3, celulares, streaming, então impactando financeiramente também essa indústria. Surge também o que Chris Anderson chama de cauda longa, ou na verdade não surge, se amplia, né? E o novo mercado em crescimento. Então todos aqueles setores que não tinham espaço em mídias físicas, quando parte para o aumento ao acesso através do virtual, elas começam a ser mais acessadas. E novos modelos de negócio surgem com essas novas tecnologias da informação e da comunicação, como licenciamento, publicidade na música de graça, entre aspas, além das relações, da modificação das relações de trabalho. Luciana Requião fala, por exemplo, da tendência de pejotização nas relações de trabalho, a ampliação dos mercados de nichos, como eu já falei, o cauda longa, como o Chris Anderson definiu, e a acumulação flexível como modelo de negócio, se produz de acordo com a necessidade, né? Modalidades de educação, percursos de formação e competências. Para esse capítulo, utilizei o termo percursos de formação e competências do sociólogo Philippe Perrenot. Também relacionei o estudo do capítulo 2 a Libânio, quando ele fala de educação intencional e não intencional.
importante dizer que Philippe Renault diz que competência, ser competente, é diferente do termo competição, né? Competência é diferente também de qualificação ou certificação. Ser competente é conseguir realizar tarefas, ter habilidades, capacidades, conhecimento, e isso é adquirido através dos percursos, a depender do percurso de formação de cada indivíduo. Então, ser competente é quando se traz à tona uma bagagem de conhecimento e habilidades em uma atividade específica, é saber fazer essa atividade. E essa interação entre os espaços intencionais e não intencionais é o que é, deixa mais forte essas experiências, né? Então, as experiências e os processos são mais importantes do que os conteúdos ou disciplinas fechadas, por isso que não está relacionado à certificação, né? Então, rapidamente elaborei esse esquema para tentar entender na música como a relação entre espaços não intencionais e intencionais formam competências para respeitar prazos, tocar em grupo, compor, improvisar. Experiências desse tipo é o que fortalecem essas competências. Na análise das entrevistas, utilizei essas questões geradoras para os músicos falarem sobre suas experiências, para eles dizerem como se tornaram aptos a exercer as atividades que exerciam, o que era ser competente nas áreas em que eles atuavam, se eles se consideravam profissionais e por quê, e amadores e por quê. Formação e atuação profissional para eles precisa da cooperação e do convívio entre os músicos ou entre quem está aprendendo e quem está ensinando, mesmo quando isso não está claro. O contato com gêneros musicais na aprendizagem pode definir um pouco a área de atuação desse músico. A transmissão e a apropriação se aprende através do mais próximo, tanto nos ambientes intencionais como nos não intencionais. Então, os músicos entrevistados deram pistas de que eles não reproduziam o que viam, mas se apropriavam e desenvolviam o seu próprio conhecimento, a gente pode apontar o estudo de Vygotsky sobre zona de desenvolvimento proximal, né? Falando sobre nível efetivo e potencial, por exemplo. Nas entrevistas também surgiu essa questão do ser autodidata. Para eles, para os entrevistados, ser autodidata é aprender sozinho, através da observação, escuta e utilizando recursos audiovisuais. Tiago Dávila fala, por exemplo, que ele tocava de olho, ele viu o vídeo e imitava o que o instrutor ali estava ensinando, ou o que o músico estava fazendo, e que não há um tutor, se aprende com todos, isso na visão deles. Se ensina a todos, mesmo que inconscientemente. Apesar disso, apesar deles falarem que eles não aprendiam com o outro, eu tento pensar que estava muito mais relacionado à tomada de decisões, à autonomia de escolhas e à iniciativa deles do que necessariamente não aprender com ninguém. Então eles tinham esse orgulho, essa exaltação à pessoa que aprende sozinha, né? Então o Tiago Dávila, por exemplo, ele exaltava esse primo dele que ele falava que era autodidata, falava inglês, tocava guitarra, aprendeu tudo sozinho, mas quando há essa relação entre os pares, né? O autodidata, ele aprende com alguém, e podem ser muitos. Então ele fala, quando ele fala desse primo, por exemplo, ele cita uma escola autodidata, com certo orgulho, né? Luciana Requião nos traz o termo perfil flexível do músico. Quando os músicos, por necessidade ou escolha, eles precisam ter várias atividades simultâneas para garantir maior regularidade no trabalho e, assim, ter uma estabilidade, né, financeira maior. E a docência se mostra como uma opção válida para ele. Ser professor, porém, para Tiago Dávila, de novo, tem que ter um certo cuidado, porque para ele, quando o cara se dedica muito a uma atividade, quando a pessoa se dedica muito a uma atividade, ele pode ficar defasado na parte artística. Então, ele tinha esse cuidado. Importante para eles também é a rede de contatos profissionais, onde se cria essa rede através da performance dos ambientes que se frequenta.
Então, a partir desses contatos, se desenvolve também competências, e elas podem vir também pelo erro. Se erra, se aprende. A atuação é estável. O Roberto Steffenson cita uma situação em que, quando ele estava tocando com o músico baiano Moraes Moreira, outros músicos que antes chamavam ele para fazer trabalhos freelancers pararam de chamar porque achavam que ele estava bem. Então ele vai dizer que uma atuação estável pode fechar portas. Ele parou de ser chamado para trabalhos considerados pelos outros músicos menores do que uma atividade junto com Moraes Moreira. Então, cria-se essa relação de dependência com os artistas. Se o artista não faz show, então esse músico vai ter menos trabalho. Foi também dito isso pelo entrevistado Maurício Verde, quando Dona Ivone Lara faleceu e quando o João Nogueira também faleceu. Ele fala que os trabalhos para ele diminuíram. Mas as novas tecnologias surgem para eles também como novas possibilidades de divulgação, de produção caseira com maior fidelidade de som, né? O termo músico amador surge nas entrevistas relacionadas ao comportamento desses músicos e que eles não se consideravam mais amadores. Eles falam que eles já tinham sido amadores, mas não se consideravam mais. Ser amador está muito mais relacionado à busca do aprendizado, mas quando se quer ser profissional, você quer por exemplo, o Adilson Júnior, ele fala que querer viver de música é o que diferencia o músico amador do músico profissional. E que um músico muito habilidoso e responsável, mais despreocupado com a atividade profissional, pode ter a música como um hobby. Então, músico profissional, quando se é músico profissional, ele pode se permitir em alguns momentos ser músico amador. O contrário não acontece para os entrevistados. No músico amador, ele tenta ser profissional, mas ele não é, na visão de alguns entrevistados. Já surge também o amador como antiprofissional. É o oposto à ideia de profissionalismo. Quando falta competências em áreas consideradas essenciais para manter-se na profissão de músico. É o comportamento antiprofissional que tem algumas características. Não estar preparado para atuar como músico, não cumprir os compromissos que firmou, não saber tocar, não ser sincero, tentar enganar os outros músicos e ocupar um espaço que não merece. Já as competências no músico profissional resolver os problemas musicais, se dedicar, saber ceder quando não tem, sabe que um trabalho não vai ser alcançado, saber dizer não, né? É isso que ele fala. Submeter-se, aí o Maurício Verde fala uma coisa que é contraditório, né? Submeter-se a contratos desfavoráveis, informais e que tornam o músico desprotegido em relação aos seus direitos trabalhistas. Aceitar condições de trabalho, ele fala que às vezes o músico profissional ele tem que se expor a certas explorações, né? Então também chegar no horário, tocar de ouvido, ler cifras são coisas mais técnicas, mas que eles também citam. Considerações finais que eu faço é que com a minha pesquisa, eu vi que os conteúdos escolares não são necessariamente competências, mas podem propiciar experiências que vão desenvolvê-las. Os entrevistados entendem que com essas experiências podem transitar por diferentes contextos musicais, flexibilizando as suas práticas na cadeia produtiva da música, e que nesse processo são criadas redes de trocas e relacionamentos em que são comuns a cooperação e a interação. Então, eu questiono como os novos modelos de negócio ainda são controlados pelos grandes empresários. Em que espaço o músico pode adquirir competências válidas para lidar com a falta de perspectiva em gravar um álbum ou uma música? Será que os músicos que não aprenderam a usar a internet, as redes sociais e YouTube conseguem continuar nos seus trabalhos?